Hã? Olá, meus amados irmãos, boa tarde, boa noite, bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu estou chegando aqui para meditar um pouquinho com vocês em mais um trecho da palavra do Senhor. Nós precisamos estar cada vez mais, não apenas cheios do Espírito Santo. É lógico que isso é uma necessidade do cristão, né? Mas o conhecimento da palavra de Deus, ele vai nos ajudar e vai contribuir de uma forma vital para esse preenchimento, para que o nosso coração esteja verdadeiramente cheio do Espírito Santo de Deus, tá bom? Partindo então desse pressuposto, de que o conhecimento da palavra de Deus, a meditação na palavra do Senhor, ela nos conduz a uma proximidade maior com o Senhor. Eu então quero aqui meditar com você sobre um trecho aqui da palavra do Senhor, ok? Mas antes, porém, eu quero orar ao Senhor, porque nós precisamos, toda vez que vamos meditar na palavra do Senhor, da direção de Deus. Nós precisamos que o Senhor venha falar conosco, porque se Deus não falar conosco, em vão fala o homem, em vão serão todas as coisas, tá certo? Então vamos falar com o Senhor. Deus eterno, maravilhoso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro nesse momento e apresento a Ti, meu Senhor, a vida de todos aqueles que estarão ouvindo esta palavra, que estarão meditando comigo nesta palavra. Eu te peço, Deus, que o Senhor me esconda atrás de Ti e que o Senhor fale pelos meus lábios ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma e principalmente ao nosso espírito. Arranca de nós, meu Senhor, toda carnalidade, toda malignidade, toda incredulidade. Enche-nos com o Teu Espírito Santo e derrama sobre nós a Tua Shekinah, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, eu quero então meditar com você nesta noite, com os irmãos, no Salmo, como texto base para essa meditação, o Salmo de número 15, versículo 1. Salmo 15 é um salmo poderosíssimo, é um salmo tremendo, né? E ele traz uma revelação muito grande para as nossas vidas. O Salmo 15. Por quê? Porque o salmista Davi faz aqui um relato, ele traça uma síntese do perfil, do caráter, das qualidades, os adjetivos, né? E adjetivos aqui bons, daquele que vai morar no céu. Então, tanto que João Ferreira de Almeida, na sua tradução, na Bíblia que comumente nós temos, né, de uso comum dos cristãos, que é a tradução de João Ferreira de Almeida, coloca como epígrafe do versículo o verdadeiro cidadão dos céus. Por quê? Porque ao meditar, ao traduzir e se deparar com as palavras ditas por Davi no Salmo 15, o entendimento que João Ferreira de Almeida tem é este, que ali Davi estava realmente se referindo aos cidadãos dos céus, ok? E é uma coisa muito interessante, porque essa narrativa de Davi, ela é precedida no Salmo 14 pela uma narrativa da corrupção dos homens. Se você observar no versículo 1 do capítulo 14, diz assim: disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem.
São palavras do rei Davi. Ok? Então, mais ainda no Salmo 14, João Ferreira de Almeida destaca na segunda parte do versículo que a redenção, ou seja, a salvação de todos os homens, vem do Senhor Deus, ok? Tanto que no versículo 7 do Salmo 14, Davi diz assim: ó, se de Sião já tivera vindo a Israel a redenção, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Eu vou ler aqui porque eu dei uma conotação de pergunta na primeira frase, e não é, né? É uma exclamação e não uma interrogação. Diz assim o salmista: ó, se de Sião tivera vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Então, depois dessas, e tem alguns outros versículos aí no capítulo 14 de Salmos, o Salmo 14, que descreve aí essas características e o que aconteceu com o ser humano. Mas então Davi vem e faz a pergunta no Salmo 15, versículo 1, e assim diz: olha, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Davi faz uma pergunta ampla, no sentido amplo, para todas as pessoas, em relação, a todas as pessoas, ao Senhor. E Davi, ele está perguntando, meus irmãos, Davi está perguntando ao Senhor algo relacionado não ao tempo presente apenas, mas ao tempo futuro. Agora há uma correlação entre o tempo futuro e o presente. Qual é a correlação? A correlação estabelecida por Davi para que alguém habite no tabernáculo do Senhor, ou para que alguém more no santo monte do Senhor, exige atitudes. Essa correlação está ligadamente às atitudes que temos. Haja vista o que ele diz no versículo 2: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Ou seja, aquele que é sincero, aquele que não engana, aquele que não mente, aquele que fala a verdade, aquele que pratica a justiça, aquele que não tem medo de se posicionar diante de situações que têm causado a derrocada do ser humano. Estes morarão, estes habitarão no tabernáculo do Senhor e morarão no monte santo do Senhor. Então, isso até é um alerta, não apenas para as pessoas que ainda não conhecem a Deus, mas também e muito para todos aqueles que hoje já são chamados de filhos de Deus. Por quê? Por quê? Porque são atitudes, meus irmãos, que vão conduzir à vida eterna. E aí no versículo 3 ele diz mais: aquele que não difama com a sua língua. Lembra o que o salmista diz no versículo, no Salmo 1, que
Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não pratica a iniquidade, que não ouve aqueles que não têm compromisso com Deus. Esse é bem-aventurado. Mas aí vem outras duas características do varão, da mulher, do homem, que é bem-aventurado. Ele não anda segundo o conselho dos pecadores. O que é andar segundo o conselho dos pecadores? É achar normal a prática de vida, a conduta daqueles que não conhecem a Deus. Isso é andar segundo o conselho dos pecadores. Porque a partir do momento que a pessoa acredita ou se deixa levar e acreditar que tudo é normal, porque existem hoje muitas práticas, muitos comportamentos que estão sendo inculcados na mente das pessoas como se fossem normais, coisas normais, mas que a palavra de Deus nos alerta e diz para que nós não façamos. Isso é andar segundo o conselho dos pecadores. Você não tem que discriminar ninguém. Pelo contrário, nós temos que amar as pessoas. Agora, o amor pelas almas não diz e não quer dizer que você tem que andar segundo o conselho, segundo a prática de vida destas pessoas. Mas aí vem a terceira, né, característica ali, atitude que o salmista diz no Salmo 1, quando ele diz assim: nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí a gente vai encontrar aqui no versículo 3 do Salmo de número 15, o salmista Davi dizendo: aquele que não difama com a sua língua, que nem faz mal ao seu próximo. Isso é muito sério. Muito sério. Difamar uma pessoa, rotular uma pessoa, escarnecer de alguém. Quanta gente faz isso, meus irmãos? Quanta gente. E ele ainda vai completar então a frase dizendo que não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Olha, deixa eu falar uma coisa a você. Preste bem atenção. Às vezes a gente lê alguns textos da palavra do Senhor e à primeira vista, né? Pensa-se assim, às vezes as pessoas falam: não, mas isso é muito fácil. Sim, teoricamente sim. Mas quando surge uma situação semelhante a esta, como estas, porém, que vimos até aqui, qual é a atitude que a pessoa tem? Ou no caso você, eu, ou qualquer ser humano, porque a palavra de Deus é para todo mundo. Ela tem o mesmo peso. Ela é a verdade para todos. Embora aqueles que são líderes, que ministram a palavra do Senhor, vão receber um juízo mais duro, porque há uma responsabilidade daquilo que falamos em nome de Deus. Isso é seríssimo, ok? Então, o salmista deixa claro aqui no Salmo 15 essa situação de que existem atitudes e comportamentos que nos levarão a habitar no tabernáculo do Senhor e a morar no santo monte do Altíssimo. Ok?
Eu queria não, né? Eu quero dar aqui uma olhada no outro texto da palavra do Senhor com os irmãos, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 17. É um texto muito conhecido da palavra de Deus. Só um instantinho. É quando acontece a transfiguração, aquele momento, não vou dizer mágico, né? Porque essa palavra mágico, o significado e tudo aquilo que ela engloba, é algo que, assim, contradiz a palavra de Deus, não é algo que você vai encontrar na palavra de Deus, mas foi algo maravilhoso, foi algo transcendental realmente, porque naquele dia, 3 apóstolos, né? Pedro, Tiago e João, sobem com Jesus. Vão com Jesus, diz o versículo 1, olha lá. 6 dias depois, os discípulos são levados ao monte com Jesus, né? Jesus os leva e os conduziu para, em particular. Essa palavra aqui, olha só. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão de Tiago e João, e os conduziu em particular a um alto monte. Particular. Veja que depois ali, há cerca de quase 3 anos ali, que já estavam juntos, né, com Jesus, 2 anos aproximadamente, né? Você já vai encontrar alguns sinais relatados nos evangelhos sobre níveis de relacionamento. Lembra o que a gente observou no Salmo 15, no Salmo 14 e no Salmo 1, o contexto? Então aqui você vai encontrar Jesus tem os 12, mas ele não leva os 12 para este lugar. Ele leva apenas 3. Então nós observamos aqui níveis de relacionamento e percebemos claramente que Pedro, Tiago e João estavam num outro patamar de relacionamento, de intimidade com Deus, e ali no caso com o Filho de Deus, que é Jesus, maior do que os demais discípulos. Isso é claro. Você, meu irmão, minha irmã, não vai compartilhar e não pode compartilhar situações particulares da sua vida com qualquer pessoa. Não pode, não deve. Você só fala de algo que lhe é peculiar, que diz respeito principalmente, por exemplo, a coisa íntima, situações que envolvem a sua pessoa em particular, para pessoas que você sabe, e aí você vai encontrar um número muito restrito de pessoas. Muito restrito. Por quê? Porque você sabe em quem você pode confiar. E vou dizer algo a você. Às vezes
e acontece isso, talvez você já tenha vivido na sua vida, de alguém que você acreditava ser uma pessoa íntima, fiel a você, trair a sua confiança. Eu não aqui, os discípulos, esses três, não traíram a confiança de Jesus. Quem entregou Jesus, quem vendeu Jesus foi Judas Iscariotes. Mas quando nós observamos dentre esse grupo de três que estavam mais próximos do Senhor, você vai encontrar que um sumiu desde a prisão de Jesus. Ele some, não há um relato claro sobre o que Tiago fizera neste tempo, desde a prisão de Jesus no Getsêmani à noite. Você sabe que Pedro, o apóstolo Pedro, negou a Jesus por 3 vezes. Ele que dissera antes que estava pronto para ir com Jesus até a morte, se fosse preciso, negou a Jesus. Então olha só, os 3 mais chegados de Jesus, que são levados para o alto monte, onde haveria ali então a transfiguração do Senhor Jesus. Eles estariam vendo aquilo que os outros não tiveram o privilégio de ver, mas dos 3, apenas um verdadeiramente não abandonou a Jesus. Então, quando nós olhamos para a atitude dos 3 discípulos, não que Pedro não amasse a Jesus, não que Tiago não amasse a Jesus, não é isso. Mas eles não amavam ao Senhor, não eram leais e nem fiéis ao Senhor, como era João. Você está me entendendo? E isso, eu vou continuar isso aqui amanhã, né? E isso, essa atitude, ela contrasta a atitude, no caso dos 3, mais especificamente de Pedro e de Tiago, contrasta com aquilo que eu disse a você no Salmo 14 e no Salmo 1. Se você observar, naquele momento em que Pedro nega a Jesus, ele não agiu conforme o conselho dos ímpios. Ele não fez como o caminho dos pecadores, ele não andou. Por quê? Porque todos os outros também negaram a Jesus. No sentido de não aceitar a negação de crer e de dizer que Jesus era o Filho de Deus, que ele era o Messias. Então, paira sobre nós a responsabilidade, o entendimento de quão importante são as atitudes que temos na nossa vida. E atitudes, elas estão ligadas ao comportamento e aos relacionamentos que temos. Ok? Então, hoje eu fico por aqui com você. Vamos orar agora. Aqui está o Salmo. Você pode meditar nesses 3 salmos. E a questão do capítulo 17 de Mateus. Amanhã, quarta-feira, hoje é dia 8, né, de dezembro. Amanhã, quarta-feira, dia 9, eu vou falar mais um pouco aqui sobre essa questão do que aconteceu no Monte da Transfiguração, porque Jesus levou os 3 para lá, porque Jesus os levou até lá, e o resultado disso na vida deles, tá bom? Fecha os seus olhos, vamos falar com Deus. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó,
Senhor, nós oramos nesse momento e eu te agradeço, meu Pai. Agradeço pelo teu amor, pela tua bondade, te agradeço por tua misericórdia, te agradeço porque tu tens cuidado de nós, tem nos amparado, Senhor. Às vezes enfrentamos situações difíceis, meu Pai, difíceis, ó Deus, em que a nossa alma se sente aflita, se sente angustiada, mas o Senhor, meu Pai, tem nos dado graça, o Senhor tem nos conduzido nesses momentos. Eu te agradeço pela vida de todos os meus irmãos que têm caminhado juntamente comigo, Senhor, a caminhada da fé. Peço a Deus que o Senhor venha abençoá-los de forma especial, de forma sobrenatural. Peço a Deus que o Senhor venha agir em suas vidas, meu Pai. Ah, Senhor, todos nós carecemos e precisamos da ação do Senhor em nossas vidas. Peço que o Senhor alcance todos os familiares, aqueles que estão perto, longe, em outras cidades, estados ou nações. Peço também, meu Deus, que o Senhor alcance, meu Pai, as pessoas que estarei citando aqui e todos aqueles que meus irmãos também estarão citando em oração, nesta oração, neste momento, meu Pai. Em nome de Jesus, peço que o Senhor olhe pela vida do Marco Aurélio, pela vida do seu filho Vitor, pela vida do Marlon, Senhor. Olha, meu Deus, em nome de Jesus, e alcança o Senhor Antônio Carlos, o seu Nelson, meu Deus, a sua esposa e a sua filha, meu Deus. Pai, esse momento tão difícil, meu Senhor, que o Senhor esteja ao lado dela, que seja um momento, ó Deus, de salvação em primeiro lugar, meu Deus. Peço, Senhor Jesus, pela vida do Vanderlei, por sua libertação, pela cura da dona Neuza, peço pelo meu irmão Edson, minha mãe Benedita, pelo seu Lucrécio, dona Esmelinda e o seu Francisco. Olha pela irmã Vera, que apresenta a Roberta diante do Senhor, pela Hilda, pela Ângela, dona Tereza Cidinha, a Lourdes. Oh, meu Deus, coloco diante do Senhor o Mauro, o Roberto, o Paulo, a Letícia, o Leandro, para que haja libertação em suas vidas. Olha, meu Deus, pelo Senhor Horácio, pela Dona Rosa, pelo Júlio César e também pela Viviane. Alcança o Alexandre, a Catiúcia, o Leonardo, o Carlos, a Caroline, a Bárbara, o Arthur, também a Andréia, o Vitor, a Maristela, a irmã Ana, a Yasmin, o Arthur e a Vitória, Pai. Olha pela Ana Lúcia, a Lucimara Ferreira, peço pelo Bruno, Senhor, que o Senhor venha agir nesse momento, que esse tempo de reflexão seja um tempo de encontro com o Senhor, de conversão e de libertação, ó